Saudações, estimado amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Angular da Rádio Dia em Comentário Político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo, eu vou bem. Bom dia, Claudino. Bom dia, Ana. Bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço Angular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por dar um pequeno olhar sobre uma negligência médica no Hospital Agostinho Neto, não é, que causou a cegueira de um olho de um paciente. Vamos também dar mais um olhar, não é, mais uma vez, sobre o aumento salarial dos gestores do Banco de Cabo Verde, com o Olavo Correia a dizer que é para corrigir a disfuncionalidade interna, não é? Também vamos dar um pequeno olhar sobre um novo aumento salarial, agora é dos técnicos da Receita do Estado, que vão ter um aumento que vão até a 80%, mas também com o Governo anunciar o arrendamento subsidiado de residências no Parque Habitacional do Estado, e vamos terminar com o avião para a Guarda Costeira, que vai chegar ao país no primeiro semestre de 2024. São temas pertinentes para hoje. São temas importantes que marcam a atualidade em Cabo Verde e sobre os quais vamos tecer algumas considerações. Muito bem, Dr. Armando, para começarmos, não é, a negligência médica no Hospital Agostinho Neto deixa paciente cego de um olho. Qual o seu olhar sobre isso? Sim, segundo o Santiago Magazine, é uma situação de negligência médica que está a envolver o Hospital Agostinho Neto, na Praia. E essas queixas foram feitas pelo paciente Sr. Justino de Andrade Martins, que levantam sérias dúvidas sobre a qualidade do atendimento médico e a responsabilidade do Hospital Agostinho Neto. E, segundo o Santiago Magazine, essa situação exige uma investigação minuciosa. O Sr. Justino de Andrade Martins ficou cego de um olho na sequência de uma má prescrição de medicamento, e por isso este senhor promete ir até às últimas consequências. Estas são as palavras do jornal online Santiago Magazine. O que dizer sobre isso? Bem, a ministra, nós vamos esperar que a ministra, essa é uma situação que já foi tornada pública, e esperemos que a ministra da Saúde, doutora Filomena Gonçalves, mande abrir o inquérito para, na verdade, apurar responsabilidades, porque, na verdade, é uma situação de muita dificuldade, uma situação séria, em que um cidadão perde a visão porque, na verdade, segundo ele, houve negligência médica no Hospital Agostinho Neto. E quem recai essas responsabilidades? Bem, a responsabilidade é sobretudo da médica, que no fundo prescreveu um medicamento que até certo ponto houve uma certa controvérsia entre segundo nessa matéria diz que houve uma certa controvérsia entre os médicos que atenderam esse senhor, e que a médica que havia receitado o medicamento que causou cegueira ao senhor Justino de Andrade Martins, essa médica recuperou essa receita para, na verdade, apagar, até certo ponto, apagar a prova que, no fundo, seria contra ela, uma prova forte contra ela, a prescrição desse medicamento que, na verdade, levou à cegueira desse senhor. Esperemos também que a ordem dos médicos venha a público. O bastonário Dr. Danielson Veiga venha a público dizer o que entende, se vai abrir um inquérito, uma averiguação para apurar
essa questão, a verdade por detrás, a responsabilidade por detrás dessa questão. A própria entidade reguladora independente da saúde também tem algo a dizer, mas em Cabo Verde o que tem funcionado nessas questões de negligência médica, o que tem funcionado é o corporativismo doentio. O médico tenta encobertar o outro médico, ou a pessoa que trabalha na saúde tenta dar cobertura a outra pessoa para safar a pele dessa mesma pessoa. Nós, não, nessa questão de negligência médica, não podemos esquecer, está sobre a mesa a questão do caso da negligência que ocorreu no Hospital Batista de Souza em São Vicente, que levou à morte de várias crianças. Não sei, nós vimos essa matéria aqui nesse programa e foi feito um inquérito. Depois esse inquérito que foi liderado, que foi pela doutora Yolanda Landim, depois esse inquérito, o relatório não passou, mandou-se abrir, a Ministra da Saúde mandou abrir um novo inquérito. Estamos à espera, toda a sociedade quer saber qual o resultado dessa negligência em São Vicente, no Hospital Batista de Souza, que levou à morte de várias crianças. Portanto, a negligência médica em Cabo Verde, a negligência hospitalar em Cabo Verde, no fundo, ainda faz escola, porque há uma cobertura. Tem havido uma cobertura, tem havido uma certa negligência do próprio poder do Estado, que muitas vezes tenta encobertar essas questões. Veja que, por exemplo, nos outros países, de tempo em tempo, há notícias que um médico foi irradiado ou que perdeu a carteira da medicina por causa da negligência que ocorreu. Médicos até que vão para a prisão por causa da negligência médica. Em Cabo Verde, nunca até agora, como no caso da corrupção dos políticos, que nunca nenhum político foi à cadeia. Estamos a fugir um pouco, mas em Cabo Verde a corrupção, nunca nenhum político foi à cadeia. Acontece casos. Sou o Amadeu, sim, sou o caso do Dr. Amadeu, que pronto, é uma vingança. Mas é a mesma coisa que acontece na negligência hospitalar, negligência médica. Nunca nenhum médico foi, no mínimo, sancionado com a perda de alguma coisa. Portanto, esperemos que o senhor Justino de Andrade Martins já disse que ele vai levar essa questão até o fim. Só que sabemos como é que as coisas são em Cabo Verde. Em Cabo Verde, a justiça, que muitas vezes não funciona, o próprio poder, muita gente a questão do amiguismo e a questão institucional em Cabo Verde. Esse senhor está confiante que, na verdade, vai fazer com que o seu caso seja, alguém que responsabilize pela perda de um dos seus olhos. Esperemos que seja o primeiro, a primeira pessoa a conseguir isso, fazer com que o médico seja responsabilizado pela perda da visão desse paciente. O certo é que, nessa matéria, o Sr. Justino de Andrade Martins diz que a médica que havia receitado esse medicamento recuperou essa receita, no fundo, para salvar a pele. A receita que essa senhora, essa doutora, passou ao Sr. Justino de Andrade é uma prova, e se há testemunhas que ela, na verdade, recuperou esse documento,
essa prescrição médica, esperemos que, na verdade, a ministra Filomena Gonçalves, a Ordem dos Médicos, ponha mão nessa matéria. Portanto, doutora Armando, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, vamos recuperar mais uma vez o caso do aumento salarial dos gestores do Banco de Cabo Verde, com o Olavo Correia a dizer que é para corrigir a disfuncionalidade interna a nível da remuneração desses gestores. O que pensas sobre isso? Sim, essa é uma matéria que, primeiramente, a Infopress traz ao de cima. Olavo, as justificações do ministro Olavo Correia é que o aumento salarial do governador e administradores do BCV vai no sentido de corrigir uma disfuncionalidade interna a nível do sistema de remuneração e que essa tal correção foi feita sob proposta da Comissão de Vencimentos da instituição. E que essa outra justificação que o Olavo Correia deu é que este reajuste tem como objetivo evitar que quadros como diretores, consultores e até assessores possam estar a oferir um salário superior aos membros do Conselho de Administração. Ele diz ainda que o salário máximo, essa agora é uma contradição, ele diz que o salário máximo para as funções de direção, assessoria e técnico consultor é de 318 mil escudos, que a outra justificação, a última justificação que ele deu é que não podemos ter um administrador ou governador com um salário inferior ao seu subordinado ou colaborador. O que dizer sobre essa matéria? Primeira coisa é dizer que o BCV é uma entidade estatal em Cabo Verde que pratica salários que pratica salários das empresas do primeiro mundo, porque na verdade a tabela salarial do BCV não é compatível com a grande miséria, com a fraqueza desse Estado que é Cabo Verde. O BCV pratica salários que são, metaforicamente dizer que que é uma fortuna, salário elevado para o Estado. Depois, o que podemos dizer contra as argumentações do Olavo Correia, que, por exemplo, no fim da carreira, um quadro, um assessor, um diretor, é normal ganhar igual ao Conselho de Administração. Isso acontece nas outras empresas. Um homem que já fez a carreira, que está no fim, vai quase no tempo da reforma, pode, decorrente dos ganhos que foi tendo na carreira ao longo da vida, pode, na verdade, ter um salário igual ao salário de um administrador. Depois, a outra argumentação que contraria a justificação do Olavo Correia, quando ele diz que o salário máximo para as funções de direção, de assessoria e técnico consultor é de 318 mil escudos. Isso, se o salário máximo dos técnicos, desses técnicos, é de 318 mil escudos, então claramente que esse aumento para o governador ganhar 510, veja, 318, a diferença, por exemplo, de 318 para 510 mil escudos é muita massa, a diferença é muito grande. Portanto, a justificação que ele dá da disfuncionalidade interna cai por terra, porque, na verdade, se o salário máximo de um assessor ou de um diretor é de 318 mil escudos, você podia pagar o governador de banco 400 mil escudos.
já estava a poupar 110 mil escudos. Portanto, a justificação que Olavo Correia trouxe apenas serve para, na verdade, ver que a mordomia, o privilégio que essas pessoas querem ter junto do Estado, um privilégio não justificável com a grande dificuldade que o Estado de Cabo Verde vai tendo, com o desemprego alarmante, perda do poder de compra para a grande maioria dos funcionários públicos, dos empregados. Portanto, é um aumento. Por mais que Olavo Correia queira justificar esse aumento, ele não conseguirá, porque a verdade é sempre verdade. Esse aumento de salário do governador e dos administradores é uma afronta para o povo de Cabo Verde. Portanto, o presidente da Confederação dos Sindicatos Cabo-Verdianos Livres, não é? A CCSL, concorda com este aumento salarial? O que tens a dizer sobre isso? Veja só, eu sou muito amigo desse Sim, presidente, José Manuel Vaz. Eu lembro-me do tempo quando era o PICV que estava no poder. Eu via o José Manuel Vaz a ter uma atitude sindical, uma reivindicação a favor da defesa dos direitos do trabalhador. Depois que o PICV perdeu o poder, José Manuel Vaz também perdeu a voz. Somos amigos, mas eu tenho que dizer isso, que não é por acaso que os sindicatos em Cabo Verde têm perdido credibilidade, porque os sindicatos quase que parecem ser prolongamento dos partidos políticos. Um partido entra no poder, você é que fazia exigência contra o outro partido, você é da ala, você fica calado, mudo e calado. É por isso que os sindicatos têm perdido credibilidade em Cabo Verde. Portanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, mas continuando nesta vaca fria de aumento salarial, os técnicos da Receita do Estado podem ter um aumento de até 80% nos seus salários. O que tens a dizer sobre isso? Nessa senda de vamos arrebentar vamos arrebentar com esse país, vamos subir o nosso salário em mais 80%. Sim, a Santiago Magazine diz que a atual diretora vai levar para casa no final do mês 450 mil escudos limpos, que são 240 contos do salário, mais 210 mil escudos de suplemento remuneratório, e que o Estado, e que esse aumento de salário na direção geral, na direção nacional das receitas do Estado, vai ter uma implicação de mais ou menos 700 mil contos anual. Despesas anuais, despesas públicas anuais vai aumentar em mais 700 mil contos. Veja, é a mesma lógica, mordomia, privilégio que essa gente procura retirar do Estado. No fundo é uma afronta ao Estado de Cabo Verde. O que dizer sobre isso é o festival. Ultimamente é esse festival do aumento dos salários. É no Banco de Cabo Verde, festival do aumento de salário. Agora é na Direção Nacional das Receitas do Estado. O aumento de salário também não comportável com
com a situação de Cabo Verde. No fundo, há uma competição entre a Direção Nacional das Receitas do Estado e as alfândegas, porque os trabalhadores, os empregados, os funcionários das alfândegas têm alguma remuneração extra. Agora a Direção Nacional das Receitas do Estado quer também ter remunerações extra. É a competição de quem ganha mais. No fundo, o que dizer sobre isso é uma afronta ao Estado de Cabo Verde, que tem, repetir isso, que tem dificuldades de atualizar o salário da grande maioria dos trabalhadores. Não há atualização dos salários, ou seja, o cidadão cabo-verdiano, na sua maioria, de 2012 a esta parte, tem ficado mais pobre, porque o aumento do custo de vida sem a reposição do poder de compra do salário, o cidadão, grande maioria, todo o cidadão cabo-verdiano tem ficado mais pobre, muito ao contrário das conversas do Dr. Ulisses Correia e Silva, que vem falando de combate à pobreza extrema. É apenas, no fundo, todos nós, todos os cabo-verdianos, de 2012 a esta parte, têm ficado mais pobre. E depois, quando você vê a contradição e quando você vê esses aumentos de salário dessas funções no Banco de Cabo Verde, agora na Direção Nacional das Receitas do Estado, é uma contradição fora vulgar. Esperemos que alguém venha pôr travão a essa situação. Temos deputados no Parlamento que, no fundo, estão de boca calada, não vão fazer nenhuma pressão, nenhum barulho, porque se um deputado do MPD fazer um barulho na próxima eleição de 2026, ele não vai constar na lista. O senhor Ulisses Correia e Silva vai mandar retirá-lo da lista de candidatura às eleições de 2026. É por isso que em Cabo Verde impera um poder arbitrário, centralizador, que é o poder executivo, que tem força sobre o Parlamento, que tem força sobre a justiça, porque é o próprio poder executivo que indica as principais figuras do poder judicial. Portanto, nós em Cabo Verde estamos mal com essa governação. Fazendo uma ponte entre a saúde, esta sobrecarga da máquina pública e esses aumentos salariais, como está a saúde financeira de Cabo Verde? Saúde financeira, veja, o orçamento do Estado, parece-me que vão aprovar o orçamento do Estado para 2024 é de mais ou menos 80 milhões de contos. No fundo, esse dinheiro, 80 milhões de contos, é apenas para o funcionamento da máquina do Estado. Vai sobrar pouca coisa para, por exemplo, termos um Estado social que preocupe com os mais necessitados. O orçamento do Estado é, sobretudo, para o funcionamento da máquina, uma máquina do Estado muito pesada, com vários serviços que fazem retrabalho. É só ver, por exemplo, as agências de regulação. Você tem muitas agências de regulação em Cabo Verde que têm quase o mesmo trabalho, é duplicação do trabalho. Portanto, a máquina pública de Cabo Verde é uma máquina pesada, cujo os rendimentos, o valor, o imposto que o cidadão
paga serve apenas para prover as despesas correntes com o funcionamento desta máquina pesada que é o Estado de Cabo Verde. Então, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, o Governo anuncia arrendamento subsidiado, não é, de residências no Parque Habitacional do Estado. Qual o seu olhar sobre isso? Segundo a matéria também publicada no Expresso das Ilhas, a justificação, o arrendamento subsidiado de residências do Estado por concurso, que visa atender às necessidades dos agregados familiares cabo-verdianos de baixa renda que enfrentam situações de pobreza e de alta vulnerabilidade social. Essas habitações estão disponíveis, segundo essa matéria, em Vila Monte, Vila Cássia, Condomínio Salinas, Ribeira Julião, Condomínio Redonda, Chão de Norte em Ribeira Brava, Ponta d'Água e Achada Grande Trás na Praia, Porto Inglês, Várzea da Igreja, Condomínio Corral e Bom Sucesso. E segundo essa matéria ainda, para finalizar, a seleção dos beneficiários é feita com base em critérios como rendimento, salário, o rendimento que a pessoa tem, pessoas com necessidades especiais, agregados familiares monoparentais e agregados familiares numerosos com dependentes. Então, na verdade uma boa medida, ciente que o déficit habitacional em Cabo Verde, nós precisamos de quase 41 mil casas, 41 mil habitações. O que dizer mais sobre essa questão? O déficit habitacional em Cabo Verde tem algumas causas. A primeira causa é a especulação imobiliária, que na verdade fez com que muita gente não tivesse direito a uma habitação. Depois, a outra causa é a inexistência de uma política habitacional assumida pelo poder municipal. Nós, por exemplo, vemos Augusto Neves em São Vicente a pensar no Festival Baía das Gatas 2024, mas ele não pensa em resolver o que é prioritário para a população de Mindelo, que é a questão da falta de habitação, uma das competências da Câmara. Depois, a outra causa do déficit habitacional é a corrupção dos terrenos, que tomou conta de algumas ilhas. O que dizer mais sobre... Nós vimos em 2008, quando Ulisses Correia e Silva foi eleito, a primeira medida que tomou foi, por exemplo, eliminar a questão do aforamento dos terrenos. E isso também prejudicou muita gente em ter uma casa. A questão da bonificação dos juros, que também até certo ponto foi eliminada. O que dizer sobre isso? É uma medida justa. Esperemos agora que não seja utilizada na campanha para condicionar o voto das pessoas nas eleições que vão avizinhar. Eleições autárquicas em 2024 e eleições legislativas em 2026. Esperemos que essas casas do Estado não sirvam como mote para a compra dos votos, que tem sido hábito em Cabo Verde. Já estamos acima do nosso tempo, mas muito rapidamente, Dr. Armando, o avião da Guarda Costeira deverá chegar no país no primeiro semestre do próximo ano. Que tem a dizer? Muito rapidamente dizer que um avião que, no fundo, é uma necessidade que Cabo Verde tem de auxiliar em casos de emergência médica, busca e salvamento. Mas lembremos uma coisa: o primeiro-ministro de Cabo Verde havia anunciado a chegada desse avião no último
trimestre deste ano. Bom, ele já viu que não vai conseguir trazer esse avião no último trimestre deste ano. Já marcou uma próxima data de chegada, o primeiro semestre, que termina em junho. Então, em junho, provavelmente, esse avião há de chegar. É um avião que vai servir para que temos necessidade para casos de emergência, a evacuação dos doentes nos botes, não sei se você se lembra, operações de busca e salvamento, pescadores que desaparecem no mar e vão aparecer no Brasil ou em Senegal. Portanto, um dia um cidadão, só para terminar, um cidadão me perguntou: o Cristiano Ronaldo tem tantos aviões, tem aviões e jatos e coisa. Será que Cristiano Ronaldo é mais rico que o Estado de Cabo Verde? Pronto, fica fica essa dúvida. Não, Cristiano Ronaldo não é mais rico, não pode ser mais rico. Agora a questão é vontade política, priorizar o essencial. Nós em Cabo Verde muitas vezes não priorizamos o essencial. Essa é a dificuldade que temos. Muito obrigado, Dr. Armando, por estar cá connosco neste espaço da Rádio Dia. Foram temas pertinentes, não é? Muito obrigado, Rivaldo, muito obrigado. Muito obrigado, Claudino, Ana, muito obrigado e muito obrigado, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá connosco neste espaço da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na sexta-feira para debruçarmos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.